sou Laís Junqueira, hoje é 24 de março de 2021 e esse é o Notícias do Front, uma série que vai direto ao ponto quando o assunto é Covid-19 e traz diferentes perspectivas de diferentes lugares do mundo. Hoje nós vamos ao Brasil, que ontem, infelizmente, registrou a marca de 3.158 mortes em um dia, totalizando 298.843 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Daniel Louça, que é médico emergencista, especialista em medicina do esporte e está no fronte de batalha da Covid-19 em departamentos de emergência da rede privada do Rio de Janeiro. Dr. Carlos Daniel, muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer, Laís. Bom, a primeira pergunta é relacionada à primeira onda e à segunda onda, né? A gente teve uma série de aprendizados na primeira onda da Covid-19. Por exemplo, a posição prona, os tempos de intubação, e esses desafios começaram a ser vencidos, né? Conforme o conhecimento foi chegando. A segunda onda traz quais tipos de desafios no cenário do Brasil? O que você está enfrentando no fronte de batalha? Realmente a dificuldade da primeira onda, né, primeiro encontro que a gente teve, né, é que a gente nunca... É impossível a gente estar completamente preparado, né? Não só pelo desconhecimento em relação ao tratamento da doença, mas em questões até mais mundanas, no sentido de organização de fluxo, alocamento de vagas, enfim, como é que a gente organiza toda essa questão? O paciente chega na emergência, separa o CTI Covid de não Covid, quais critérios a gente usa. São coisas que não são de tratamento propriamente dito, mas que são muito complicadas, né? De você separar a emergência em dois, separar o CTI em dois, e também as coisas da doença, né? No começo a gente achava que não podia fazer corticoide, hoje em dia a gente sabe que tem alguns casos que se beneficiam, né? Então a gente aprendeu algumas coisas, que o principal que mais ajudou a gente a estar um pouquinho mais preparado nessa segunda fase, né? Talvez seja a terceira, né? Enfim, mas enfim, agora realmente o troço está complicado de novo, é que a gente já sabe como é que... como fazer quando a coisa piora, né? Então, aconteceu nos hospitais que eu trabalho de inverter o fluxo, né? O que quer dizer com isso, né? A gente tem emergência comum, né? De infarto, AVC, apendicite, e tinha um setor não Covid que era menor. Quando o fluxo de Covid aumentou muito, a gente trocou, né? A gente botou o setor que era não Covid num lugar menor e botou o setor Covid num espaço maior, dedicando um número maior de profissionais, né? Isso não é mais difícil do que parece, né? Porque envolve você reorganizar a emergência inteira, né? Porque você tem que alocar profissionais, ter oxigênio, ter respirador, a gente se entender no espaço, né? Porque às vezes a gente chega, a gente já sabe onde é que está a medicação tal, o carrinho de parada, a farmácia, e botam a gente num ambiente que a gente não está sabendo onde é que estão cada coisas, a gente fica meio perdido. Agora a gente já sabe mais ou menos como é que isso faz para acontecer, e a estrutura não está pronta, mas ela está semi-pronta, a gente já sabe mais ou menos quais passos a gente tem que seguir. Acho que essa é a maior facilidade que a gente teve em relação à primeira vez, é que, tipo assim, a gente já sabe que a gente tem que fazer para acomodar esse número maior de pacientes com esse tipo de problema. Então, isso foi uma facilidade que a gente teve. O que a gente está vendo de diferente agora é o seguinte, né? As variantes. Isso é uma coisa que a gente não tinha no começo, né? Covid era tudo Covid, né? A diferença entre um paciente e outro era provavelmente por algum grau de imunidade prévia que aquele paciente tinha, de ter tido contato com algum outro coronavírus em algum outro momento da vida dele ser um paciente com outros problemas de saúde. Agora a gente está vendo quadros assim que a gente percebe que é diferente, né? Eu vou dar um exemplo de um paciente que a gente recebeu no hospital. Ele tinha sido transferido para a gente, era uma vaga de quarto, né? Não era de cuidados intensivos. Aí eu olhei, né, para os dados que tinham passado no plantão anterior, né? Ele ia chegar no meu plantão, eu falei isso: esse paciente aqui eu só aceito ele na emergência se tiver vaga de CTI, porque eu quero ver ele, eu quero ver se ele realmente se ele tem condições de ficar numa unidade de cuidados não intensivos.
Chegou o paciente, eu avaliei o paciente, eu falei, não, esse paciente, eu não vou botar ele no quarto, não, vou botar ele no CTI. Ele estava no 4º dia de doença. Para efeitos de comparação, em geral, a gente viu uma piora a partir do 7º, 10º dia. Ele estava no 4º dia e já não estava muito bem. Não só dos exames laboratoriais, como a parte clínica também não estava particularmente alentadora. Era um paciente de 67 anos, que tinha só pressão alta, e o estado geral dele estava razoável até. Você vê que ele não estava moribundo nem nada assim, sabe? Mas eu olhei e falei, não, tá esquisito. Eu recebi notícia que coisa de uma semana depois ele já estava morto. Estava no 4º dia de doença, fora, estava só com a máscara. Dias depois ele foi entubado e dias depois ele morreu. Ou seja, a evolução, muito provavelmente por causa dessas cepas novas que estão acontecendo aqui, a evolução está acontecendo de maneira muito mais rápida. Isso a gente não tinha antes. A gente viu um paciente agora, fazer tomografia hoje, tomografia daqui a 2 dias, tinha algum grau de piora ou não. Agora a gente está vendo pacientes que estavam essencialmente bem hoje e depois de amanhã estou com uma tomografia catastrófica. Isso realmente tem mudado, porque a gente está vendo um processo que acontecia de uma maneira X, acontece de uma maneira muito mais acelerada e com desfechos muito mais graves, entendeu? Então, isso está demandando mais, né? Em vez de a gente conseguir alocar mais pacientes para cuidados não intensivos, a gente está precisando de uma porcentagem maior de pacientes para cuidados intensivos. Eu acho que essa é a principal mudança. E, além disso, um adendo também, eu já recebi comunicados de pelo menos um hospital de que está em vias de acabar alguns medicamentos, de acabar estoque, no caso, né, estoque está acabando, de alguns medicamentos necessários para intubação, para sedação, já propondo algumas alternativas, caso o medicamento X, Y ou Z acabe. Isso não tinha na primeira onda, isso não estava acontecendo. Ainda não recebi nenhum tipo de comunicado em relação à falta de oxigênio no Rio de Janeiro, onde trabalho, mas pode ser que isso aconteça também. Se acontecer, realmente estaremos diante de uma situação absolutamente catastrófica. Felizmente, até agora, isso não aconteceu. Entendi. Então, quando a gente pensa na primeira onda, né, naquele primeiro momento alto, a gente tinha ainda uma falta de conhecimento, e o conhecimento que a gente conseguiu aprender, a gente aprendeu a manejar um pouco melhor, e agora vem o vírus evoluído, e o que a gente Isso. aprendeu não necessariamente cabe para essas novas cepas, né? A gente... Cabe até sabe, só que é mais difícil. Sim. E tem uma mudança, e eu vou falar isso de um ponto de vista mais ou menos egoísta, né? E dessa vez eu sei que eu não vou morrer de Covid, porque eu já sou vacinado. Da primeira vez era o medo de todo mundo, era do médico, né? Todo mundo, do enfermeiro, pegar e morrer. Hoje eu já sei, não, eu estou vacinado, pode ser que eu pegue. Já conheço pessoas que pegaram depois de serem vacinadas, mas morrer, provavelmente disso eu não vou. Né? Então, isso é uma das coisas que mudou também. Um certo alento, né, para quem está ali no front. A gente está arrancando os cabelos, mas a gente sabe que pelo menos, provavelmente, a gente não vai morrer disso. Isso dá um certo alívio. Entendi. Em relação a isso, aos profissionais que estão no front, né, em relação a fluxo de paciente, a gente chegou a conversar há muitos meses atrás que os pacientes estavam com medo de ir para a emergência, né? O paciente não COVID, ele não ia para a emergência com medo de pegar COVID. Você está vendo isso nessa onda também? Como é que está o fluxo dos pacientes não COVID na emergência? Olha, no Rio de Janeiro, a gente estava numa situação um tanto incomum. Até 2 semanas atrás, o Rio de Janeiro estava destoando enormemente do resto do país no que diz respeito ao número de casos novos, número de pacientes internados, assim, em todos os aspectos estava muito diferente. Uma das coisas que mudou, e estou pegando um pouco da primeira pergunta, as pessoas, em parte, perderam medo do Covid. Até algumas semanas atrás, as pessoas perderam medo do Covid. Entendeu? Agora que está saindo notícia de que o paciente jovem está morrendo, que quem pegou uma primeira vez pode pegar de novo, ainda mais considerando essas novas variantes, né, que talvez conferissem, a pessoa pegou, ela teria algum grau de imunidade, parece que essa imunidade adquirida, né, natural, não se estende muito bem às novas variantes. Né? Então, as pessoas, estou falando com amigos e amigas que não são médicos, que não foram vacinadas,
voltaram a ter medo. Gente que estava não tendo tanto cuidado quanto deveria, voltou a ter se não voltou a se cuidar, pelo menos está com medo. Eu acho que pelo menos a primeira etapa para a pessoa se cuidar, né? A pessoa tem medo de pegar e morrer, né? Não vi uma queda no número de atendimentos, assim, e acaba que isso prejudica mais ainda, né? No último plantão de domingo, né, que é um plantão no qual eu sou chefe de equipe, tinha milhares, um monte de pacientes Covid, alguns mais graves que outros, mas não parava de chegar outros pacientes. Eu tomando conta de uns 4 pacientes com Covid. Felizmente, nenhum deles estava muito grave e estava chegando paciente com dor no peito, paciente para internar com herpes no zóster no olho, paciente com problema de rim. Então, eu estava tendo que me virar com os pacientes. Isso porque o outro chefe de equipe também tomou conta de outros pacientes no setor Covid. Então, tá acontecendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, por um lado, é bom, porque as pessoas não vão deixar de infartar, não vão deixar de ter apendicite, não vão deixar de ter, sei lá, problemas que requerem uma intervenção médica, né? Só porque aconteceu do Covid voltar, né? Então as pessoas estão procurando atendimento e deveriam. Mas, por outro lado, isso só soma-se a sobrecarga que a gente está no momento, né? Mas, enfim, a gente está aí para isso, né? Mas não, assim, eu posso até ver umas estatísticas oficiais assim, de número de atendimentos de cada setor, mas não vi uma diminuição significativa de atendimentos de pacientes não Covid, não. Pelo menos não dos pacientes graves. Acho que talvez nas próximas semanas, os pacientes com quadros assim que a gente sabe que acontece muito na emergência, né? Do paciente, tipo, tô com uma encravada. Vou no médico, por que vou marcar um dermatologista? Eu vou na emergência, né? Porque é só lá, não tem que marcar nada, né? Esse tipo de paciente, talvez, nas próximas semanas, ele talvez não vá na emergência, mas os pacientes que estão precisando mesmo, né? Estão com AVC, dor no peito muito forte, né? Enfim, coisas que realmente necessitam de uma intervenção médica, eu não vi eles deixarem de ir para emergência, não. Pelo menos no momento eu não vi. Entendi, o que só aumenta a sobrecarga de vocês, né? Porque vocês têm a carga da Covid, vocês têm a carga dos outros pacientes que devem ir aos hospitais, mas que Sim, sim. acabam gerando essa sobrecarga. Uhum. Falando em sobrecarga, uma dúvida, né? A gente sabe que o número de publicações científicas, o número do conhecimento que está sendo divulgado é enorme. Né? A Uhum. última vez que eu dei uma conferida no site da OMS, que tem uma base de dados lá dos artigos científicos publicados de várias editoras e tudo mais, eram mais de 230 mil artigos só sobre Covid, desde o início da pandemia. E eu fiz um cálculo rápido que se uma pessoa fosse ler 20 artigos por dia, demoraria 31 anos para ela só Sim, ler tudo que já claro. foi publicado. Então, assim, a minha pergunta para você é como vocês estão lidando com essa sobrecarga de informação também, né? Sobrecarga de conhecimento, e como vocês aplicam isso no dia a dia? Como é que você recebe a informação dentro do hospital? Como é que funciona esse fluxo aí de você se manter É, atualizado e aplicar a informação? como você mesmo levantou, isso não é novidade nenhuma, né? Tem conversas anteriores minhas com você. É impossível a gente se manter absolutamente a parte de tudo que acontece em termos de publicação, mesmo que você selecione só as publicações mais importantes, mais relevantes, é praticamente impossível, né? Porque é o equilíbrio entre fazer e entre estudar e viver, né? E mais uma das mudanças que teve em relação à primeira onda, em relação à segunda, é que agora a gente está há um ano trabalhando com essa brincadeira e a gente está um pouquinho mais cansado, a gente não teve tempo para descansar. Entendeu? Em termos de se informar, né, não mudou muito, porque teve poucas mudanças significativas no que diz respeito ao tratamento do Covid, assim, e basicamente corticoide na fase inflamatória para o paciente com necessidade de ventilação mecânica ou de oxigênio suplementar e anticoagulação em alguns pacientes selecionados que vão internar. O resto todo, honestamente, mudou muito pouco.
entendeu? Tem uma publicação ou outra sobre tratamento precoce, sobre isso, sobre aquilo. Está saindo alguns estudos agora sobre os medicamentos antiandrogênicos, mas, na prática, nada que mude a nossa conduta. Hoje são estudos de qualidade metodológica limitada, que não permite que a gente tome decisões a nível institucional, e os protocolos, né, de qual tipo de paciente vai para qual cada setor também não mudou muito. Assim, o que aconteceu é que a gente, no começo da primeira onda, fazia cloroquina para os pacientes mais graves. Isso praticamente não estou vendo mais. Tem um hospital ou outro que faz ivermectina e meio que só, sabe? Não teve grandes mudanças assim no que diz respeito ao tratamento com Covid. Teve o Remdesivir, né, que foi estudado, que parece ter impacto. É um medicamento caro. Recentemente, eu acho que coisa de uma semana para cá, foi aprovado no Brasil. Não vi, eu não sei nem qual que é a cor dele. Nunca nem vi na minha frente. É que nem gnomo, eu só ouvi falar, nunca vi, sabe? Lembro que eu vi isso também, de novo, é caríssimo. E eu já vi estudos questionando até que ponto faz uma diferença de fato, né? Então, o que faz diferença mesmo é o tratamento de suporte, né? O pessoal ficar mais antenado em questões de parâmetros ventilatórios, basicamente tratamento de suporte, a gente está um pouquinho mais esperto em relação a isso. Mas como é que eu me informo, né? Enfim, o hospital tem protocolos, né? Fazer isso para esse tipo de paciente, abre esse tipo de protocolo, esse tipo de medicamento. Na verdade, seja dita, não mudou muita coisa. Entendeu? Desde o pior momento da primeira onda, por assim dizer, até agora, não mudou muita coisa. Então, eu aguardo a coordenação do hospital e falo, olha só, então vamos fazer o seguinte, paciente com Covid desse jeito vai tomar isso, paciente com Covid daquele jeito vai tomar aquilo, e é basicamente isso, sabe? Não tem como eu ficar todo dia, Carlos, dá uma olhada nesse artigo aqui, e aí você vai gastar 20 minutos, você vê o artigo não é grandes coisas, você gastou seu tempo, se eu fosse fazer isso, eu ia passar o dia inteiro fazendo isso, e não ia mudar em nada a minha vida. Então, na prática, eu conto com recomendações de órgãos oficiais, revisões bibliográficas grandes, entendeu? E tento não ficar dando muito ouvido a estudos individuais com N pequeno, com qualidade metodológica limitada, e tento não ficar dando muito ouvidos a, enfim, fontes não oficiais, por assim dizer. Vídeo do YouTube, de um infectologista tal, enfim, tento não ficar dando ouvidos para isso, porque honestamente não é por aí que a gente adquire informação científica de qualidade, sabe? Perfeito, entendi. Então a gente fica mais nos estudos científicos que são robustos, né, para você ler, e na prática os protocolos institucionais que foram Sim, feitos com base nesses estudos robustos, né? sim. Então ficam essas duas pontes. Sempre tem adequações ao hospital em si, né? O protocolo ele tem que ser. Você pega um protocolo no hospital e tentar aplicar no outro, não vai dar certo, dependendo do tipo de hospital. Um hospital de pequeno porte, às vezes, consegue fazer mais exames que o hospital de grande porte, né? E às vezes, um hospital de pequeno porte não tem uma quantidade de leitos tão grande, então, às vezes. Enfim, cada protocolo, claro, tem que ser baseado, né, em dados científicos, mas o protocolo é voltado para o que tem de disponível de infraestrutura, de recursos materiais, né, e de medicamentos. Às vezes o medicamento não tem naquele hospital, ou tem, mas o plano, por algum motivo, não quer pagar aquele medicamento para aquele hospital, então não dá para a gente usar, né, enfim. Então, por isso que a gente tem que seguir o protocolo do hospital, né, porque, enfim, tem coisas que não variam, mas tem coisas que, tipo assim, esse tipo de exame a gente não tem aqui. Esse tipo de exame a gente tem aqui para esse tipo de paciente nesse hospital. Então, aí a gente vai direcionando o nosso cuidado nesse sentido, né? E a principal mudança, realmente, né, da primeira onda para a segunda onda, é que a gente tem uma solução desse problema todo
em vias de ser aplicada, que é a vacina. No começo da primeira onda, no meio da primeira onda, vacina era um troço que era falado, mas estava muito distante de ser uma realidade. Assim, era um troço que a gente só ouvia falar e não se falava nem de previsão, né? Falava assim, só via falar. Agora eu já fui vacinado, vários colegas meus foram vacinados, meu avô foi vacinado, então a gente tem aí uma luz no fim do túnel, que é vacinar 90% da população, 100% da população, enfim, o máximo possível de pessoas, que é a esperança a qual a gente está se segurando com todas as forças, né? Porque é isso que vai acabar com o Covid, é vacina. Entendeu? A gente tem que segurar a peteca até a vacina chegar em todo mundo. Basicamente, eu acho que é essa a maior mudança entre o que estava acontecendo antes e o que está acontecendo agora. As vacinas existem, elas estão sendo aplicadas e elas funcionam. Essa é a maior mudança que a gente tem até agora. Maravilha. Bom, gostaria de agradecer sua participação aqui no Notícias do Front. Em breve a gente vai gravar outros episódios com mais pessoas de outros lugares do mundo e vamos voltar ao Brasil também daqui a algum tempo para a gente saber como é que as coisas estão. Vou voltar a palavra para você para saber se você tem alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas, o último pensamento, e aí a gente encerra esse episódio. Não, Laís, muito obrigado por dar a palavra para mim, para eu poder falar com um público maior. Tem muito o que falar, realmente está difícil. A gente já estava cansado e a gente continua cansado, mas, enfim, nenhum colega meu médico falou assim, desistir nunca foi uma opção. Então, estamos aí lutando até onde dá, né? Vamos que vamos. Isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.